Bora falar de Soundgarden? Uma banda que simplesmente esculpiu seu próprio caminho. Um caminho bem mais pesado na cena do rock dos anos 90. Eles deixaram uma marca que, olha, ecoa até hoje. Vamos entender o que fez deles uma banda tão especial. E para começar, vamos direto ao ponto com uma afirmação bem forte. Soundgarden nunca lançou um álbum ruim. É uma declaração ousada, eu sei, mas que já prepara o terreno para a gente entender a qualidade absurda e a consistência dessa banda. Então, qual vai ser a nossa rota nessa viagem? A gente vai seguir a jornada cronológica do Soundgarden, desde o comecinho, lá no underground, até eles se tornarem gigantes do rock mundial. Vai ser uma baita jornada. Vamos voltar no tempo, lá para o finalzinho dos anos 80, para a cena de Seattle. No meio daquela efervescência toda, o Soundgarden já chamava a atenção. Eles não eram só mais uma banda, de jeito nenhum. Eles estavam fazendo algo completamente novo. A parada é que, diferente da maioria na época, o Soundgarden misturava influências bem cruas e pesadas de um jeito que ninguém mais fazia. O primeiro álbum deles, Ultra Mega OK, de 88, saiu por um selo independente, mas era tão potente, mas tão potente, que rendeu logo de cara uma indicação ao Grammy. Pensa só, para uma banda que estava só começando, isso é algo gigantesco. Bem, com um som desses, tão único, não demorou muito para as grandes gravadoras ficarem de olho, né? Vamos ver como é que eles pularam para outra liga. Dá uma olhada na velocidade com que as coisas aconteceram. Eles foram a primeira banda da cena de Seattle a assinar com uma gravadora gigante. Isso foi um baita negócio. Mostrou que a indústria da música estava pronta para um som mais pesado. E o Soundgarden? Bem, eles estavam na linha de frente, abrindo o caminho. E se alguém duvida da influência deles, saca só essa. O próprio Kirk Hammett, do Metallica, já disse que esse álbum inspirou diretamente um dos riffs mais icónicos da história do rock. Isso só mostra o quão inovadores eles eram, sabe? Moldando o som do metal mesmo no início da carreira. Com toda essa base já construída, o terreno estava pronto para uma verdadeira explosão. O próximo álbum não ia só consolidar o lugar deles na história, ia redefinir tudo. Mas antes de mergulhar de cabeça no Bad Motor Finger, vamos esclarecer um detalhe. Muita gente acha que ele saiu no mesmo dia do Nevermind, mas na verdade ele foi adiado. E não por algum problema, mas porque a banda fez questão de aperfeiçoar a arte da capa, que é icónica. Esse tipo de detalhe diz muito sobre o compromisso deles com a visão artística completa. A potência do álbum era, nossa, simplesmente inegável. Com 3 singles que eram verdadeiros monstros dominando o MTV, eles levaram aquele som pesado e complexo para uma audiência global que estava sedenta por algo novo. E não foi só na música que o álbum foi um marco. Foi aqui que a formação clássica da banda se fechou, sabe? Com a chegada do baixista Ben Shepherd. A química entre Cornell, Tile, Cameron e Shepherd se tornou a força motriz por trás dos anos de ouro da banda. Ok, com a formação tinindo e um sucesso estrondoso nas mãos, o Soundgarden estava pronto para chegar ao topo do mundo. E o que veio a seguir foi simplesmente legendário. O álbum de 1994, Super Unknown, foi um fenómeno. 5 vezes platina só nos Estados Unidos. Eles não estavam mais só fazendo sucesso, eles estavam dominando o cenário musical do planeta. Mas parando para pensar, de onde vieram esses hits que ganharam Grammy e tudo mais? Vamos pegar Spoonman, por exemplo. A história por trás dessa música é bem mais maluca do que parece. Acredite se quiser, tudo começou como uma brincadeira. O título Spoonman veio de uma fita cassete cenográfica que fizeram para o filme Singles. O Chris Cornell viu aquilo, achou a ideia genial e transformou numa música real. E que música! Isso é criatividade no estado puro. E aí a gente chega em Black Hole Sun, né? A faixa mais famosa do álbum, talvez da carreira deles. A música é toda construída em cima dessa metáfora surreal, mas muito poderosa, de uma espécie de destruição que limpa tudo. É algo profundo, sombrio e que te prende do começo ao fim. A letra é enigmática, fala sobre um desejo de lavar o mundo falso, superficial. E o clipe, então? Inesquecível. Aqueles sorrisos bizarros e artificiais sendo engolidos pela escuridão é uma imagem que ficou marcada na cabeça de uma geração inteira. Depois de chegar tão, mas tão alto, a gente poderia pensar que o caminho seria mais tranquilo. Mas, para o Soundgarden, a jornada estava prestes a tomar um rumo bem mais complexo, cheio de voltas inesperadas.
Eles lançaram o Down on the Upside, que era mais experimental, mostrando que eles não tinham medo de evoluir. Logo depois veio um hiato longuíssimo, que deixou os fãs sem saber o que esperar, mas eles voltaram e, contudo, em 2012, com o King Animal, provando que a magia ainda estava lá. E então, em 2017, Chris Cornell gravou suas últimas demos, um último presente deixado para o mundo. E esse é o ponto da questão, o capítulo final que ainda está em aberto. Essas últimas gravações viraram centro de uma disputa legal bem complicada, mas que, felizmente, foi resolvida de forma amigável. E isso deixa os fãs numa expectativa enorme, esperando pelo que pode ser o último álbum do Soundgarden. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta no ar, né? O que essa música inédita vai revelar? Como é que ela vai moldar o legado final de uma das bandas mais inovadoras da história do rock? A gente mal pode esperar para descobrir. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grande Aposentado.